Agora vamos lá, vamos falar de um assunto importantíssimo. Eu sei que é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser falado cada vez mais. Eu já falei sobre suicídio, não faz muito tempo, falei na segunda-feira inclusive, mas quero continuar falando. Porque infelizmente, gente, suicídio todos os anos aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo. E eu não estou falando de uma faixa etária, para pessoas de todas as idades. Toda vida perdida representa um parceiro, um filho, um pai, um amigo, um colega de alguém, né? E cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Então, em primeiro lugar vem a depressão, seguida do transtorno bipolar, que a gente também tratou sobre esse assunto outro dia. Do abuso por substâncias, que é a minha briga, sempre levanto a bandeira para a gente falar sobre dependência química, sem filtro, porque o mundo está vivendo uma pandemia de dependência química. Esse é um assunto delicado, porém importantíssimo. Então eu até te convido assim para avisar nos grupos de WhatsApp, manda todo mundo colocar aqui na Rede Vida, que a gente hoje vai falar um pouco mais sobre suicídio. Hoje eu recebo duas queridas, uma delas venceu a depressão e pensamentos suicidas e ela vai contar da experiência dela, uma guerreira corajosa, porque as pessoas se envergonham como se fosse culpa delas ter depressão, como se fosse culpa delas ter pensamentos suicidas. E a gente já entendeu que não, que é doença. Não é culpa de ninguém se tá com uma dor no joelho, se teve um problema no coração, assim como a depressão. Não existe culpado, tá bom? Então a gente pode e precisa quebrar esses paradigmas para falar com mais abertura. E eu recebo também a psicóloga Verusca Gendov. Sejam bem-vindas, Fabiana, Verusca. Prazer, muito obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente. Estava com saudade de você. Fabi, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada. Vamos lá, sentar aqui, Fabiana do ladinho da Verusca, e a gente já bate esse papo. Quanto tempo, né, Vê? Pois é. Que bom que você está de volta. Prazer, Cláudia. Bom, eu quero conhecer um pouquinho a Fabiana, é a primeira vez que vem ao programa, né? Mas muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje e, como eu disse na introdução, pela sua coragem de falar abertamente sobre tudo que você viveu. Porque tem gente que se esconde, né? Como se fosse a culpada por ter sentido o que sentiu. Como é que foi a sua história? Sim, primeiramente, boa tarde, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. E assim, eu vivi um momento muito difícil, né? Que foi a depressão. Eu tenho depressão recorrente. Foi um período de 2008 a 2017. 9 anos. 9 anos né? de depressão. Sem causa aparente, porque a depressão ela é uma doença, né? A depressão ela não é falta de Deus, ela não é frescura. Ou pode ser por conta de fatores emocionais ou substâncias no cérebro, né, que faltam, traumas também, uma infinidade de coisas, Tudo né? pode provocar um desequilíbrio químico cerebral. Exatamente. E aí aconteceu comigo. Estava tudo bem, né? Aparentemente tudo bem, os problemas corriqueiros da vida, né? Mas infelizmente aconteceu comigo e foi um quadro muito grave. Foram 6 internações. Eu tomei vários medicamentos. Tinha uma época que eu tomava 13 medicamentos por dia. Foram várias internações. Em uma delas eu fiquei 2 meses sem conseguir dormir. Uau! Sem dormir. Mesmo na internação. Mesmo com alguma coisa para te fazer dormir, você não conseguia Mesmo dormir. com os remédios, com as injeções, eu não conseguia dormir. E eu fiz também aquele tratamento de eletroconvulsoterapia. Eu fiz a estimulação magnética transcraniana e nada fazia eu melhorar. Eu fui no fundo do poço mesmo, né? Aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de morrer. Na verdade, eu não queria morrer, eu queria sair daquela situação, né? Então, várias vezes eu tentei sim contra a minha própria vida. Tem o pulso aqui, tem marcas de cortes. Eu tomava medicamentos exageradamente, ingeria coisas para tirar a minha própria vida, né?
porque eu queria sair da situação, eu não queria morrer. Você queria ser feliz. Exatamente. Sentir tranquilidade, paz, plenitude. Sim. Ok, tem várias perguntas para você, tenho certeza que quem está em casa também, porque é muito difícil a gente encontrar alguém que com coragem vem contar a sua própria experiência. E a partir da sua experiência, eu não tenho dúvidas de que você vai ajudar muita gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Verusca, ela contou um pouquinho, Sim. né? Eu falei que, acredito eu, pelo que eu já ouvi muito aqui, que a depressão é uma doença que é um desequilíbrio químico cerebral. Sim. O que a psicologia fala pra gente sobre isso? Olha, a gente precisa entender que quando se tem um caso grave de depressão, você tem um desequilíbrio químico, mas o que causou isso? Todas as depressões, elas têm um motivo, existe uma raiz, uma causa, que pode ser emocional, pode ser hormonal, pode ser alergia alimentar, pode ser alguma dificuldade neuroquímica também, pode ser alguma atividade neurológica alterada. Então, é necessário investigar a causa. Foi muito bacana a fala dela, porque existem vários os tratamentos, mas eles vão ter uma funcionalidade mediante a causa. Então, quando você faz uma eletroestimulação craniana, se o processo não for neurológico, não vai adiantar. Então, as pessoas às vezes dizem, Cláudia, mas eu já fiz de tudo e não adiantou. Não achou a causa. Precisa encontrar a causa. A causa faz com que o desgaste se torne constante. Então, toma medicamento, mas se você não descobriu a causa, vai desequilibrar de novo. Então, como é importante? Por exemplo, uma das maiores causas, além da questão mental, emocional, é falta de vitamina D. E muita gente não faz exame de sangue para verificar. Tem uma quantidade de pessoas que tem por toxoplasmose e não sabe nem que tem a toxoplasmose. Tem pessoas que têm porque são muito alérgicas e tem casos de alergia que bloqueiam a produção de serotonina, que é o hormônio que deixa o humor estabilizado. Tem pessoas que, por tomarem medicamentos para questões respiratórias, broncodilatadores, tem algumas dessas medicações que são bloqueadores de serotonina. Então, se eu falar aqui, são diversas as causas. E a importância da pessoa entender que não é porque você, talvez, num primeiro momento não encontrou a causa que você vai desistir. E aí, o desgaste vai acontecendo a ponto do cérebro perder a condição racional de saber o que é melhor para si. E aí, a dor e a angústia é tão forte que você passa a ter bloqueio cognitivo. Você começa a achar que a morte seria a solução. A pessoa não quer morrer, ela não quer deixar de estar ali entre as pessoas que ela ama, mas a dor e a angústia é tão forte que ela tem bloqueio cognitivo, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser tirar aquela dor. E ela começa a achar que a morte seria uma forma de tirar a dor. Então, a importância para a gente aqui deixar claro que histórias como a dela são histórias de milhares que persistem até descobrir o motivo. Tem uma raiz, precisa descobrir o que é. Gente, que explicação fantástica. Mas assim, muito, porque eu falo de depressão, você sabe, Sim. há muito tempo, desde que começou o programa, porque eu vejo que tem gente que condena, que aponta dedo, que julga, né? Sim, Que tem um preconceito, falam assim, é doença de frescura, doença de rico, doença de mulher, doença... Não, doença de quem não tem Deus, nada disso. E com tantas causas... Sim. Que fantástico, né? Sem contar que tem doenças que mascaram, que faz como que você tivesse com depressão e que não é depressão, como hipotiroidismo. Pois né? pessoas que, por exemplo, questões hormonais têm um leque. Pessoas que hoje em dia, Cláudia, por exemplo, dormem muito com celulares embaixo de travesseiro. Já tem um monte de estudos falando o quanto isso atrapalha as próprias reproduções que a gente tem, químicas. O nosso cérebro ele precisa repor. E aí, olha que interessante, nós temos no processo de sono, para que serve o sono? O sono ele é reparador humano. É o que repara o nosso cérebro, é o que corrige as falhas, é o que repõe as químicas. Se você tem um sono prejudicado, já começou a ter um prejuízo químico. Então, tem muita gente hoje que tem depressão por conta da insônia. E aí, você não tratando a insônia, como você vai ter a reposição? A gente tem 4 estágios de sono
4 estágios, onde só um é o sono profundo, que é o sono REM, mas para chegar nisso tem 3 estágios anteriores, que são os não REM, onde o corpo começa a se preparar, se desativar para poder fazer com que o seu corpo só dedique à reparação. E se você não está entrando no sono, como você vai entrar nesse processo? Depois que você entra no sono REM, tem mais 5, 6 estágios de 90 minutos, onde cada estágio repara uma química diferente, repara um processo neurológico diferente. Então, se você não tem um sono adequado, dorme com o celular agarrado, celular embaixo de travesseiro, você já tem um prejuízo aí na reparação. Olha lá, tá ficando cada vez mais comum a gente encontrar pessoas com ansiedade, com depressão, etc. Enquanto ela falava, eu lembrei de você, Fabiana, que ficou 2 meses sem dormir. Sim. Meu pai do céu, quantos prejuízos você teve nessa Muitos fase? prejuízos. Eu vou voltar aqui já. Levantei porque eu tenho um recadinho para passar. Vou abrir também para que as pessoas possam perguntar, enfim, até contar suas histórias, que, gente, 2 maravilhosas de estarem trazendo esse assunto com tanta maestria, com tanto coração. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Fabiana, você é musicista? Sim, sou musicista. Você canta, toca, o que você faz? Eu canto, eu toco, sou professora de música. Olha que incrível! Amei que você está falando isso, porque é aquilo, né? As pessoas falam, é falta de propósito, é falta de fazer o que ama. E musicista só é musicista porque ama o que Com faz, certeza. né? Tá vendo? Muito. Mais um paradigma quebrado, né? Agora, a Verusca falou bastante sobre descobrir a causa. Você descobriu qual que era a causa da sua depressão? Então, a causa não. Como os médicos conversavam, pode ser fatores hereditários, mas eu, sim, pesquisei sobre toda a minha família, antepassados, outras gerações. Aparentemente, ou talvez porque naquela época não se falavam tanto sobre o assunto, falam que ninguém teve, né? Como assim? Eu sou musicista, talvez pela sensibilidade, né? Questões emocionais, ser um pouco mais sensível. Talvez alguma deficiência de vitamina, né? Na verdade, B9, B12. Mas o que a gente está ouvindo agora foi muito importante, porque assim, o que acontece? Verusca trouxe um aspecto seríssimo. E nem todos os médicos estão atentos a essas questões. Sim. Né? E às vezes, e não por mal, é porque realmente tudo isso é muito novo. Mas receita um medicamento, experimenta um, experimenta outro. Eu sempre falo que o tratamento da depressão exige um ajuste fino, né? Tem que voltar no médico, falar como foi, como não foi, e ajustando tanto o medicamento em si quanto a dosagem. De repente não pesquisou outros fatores. Sim. Como olhar todas as vitaminas, tudo que está acontecendo com aquele corpo, todos os hormônios, né? Exatamente. E são várias as questões, então nós precisamos fazer um checklist. Hoje eu tenho muitos históricos, Cláudia, de coisas inacreditáveis que ninguém parou para enxergar. Teve um caso que me marcou bastante, de uma moça que tinha depressão por 7 anos, tinha feito de tudo, depressão grave, medicamento não funcionava. E na hora que ela foi parar no consultório, porque como eu sou especialista em casos de difícil trato, casos que ninguém consegue descobrir, eu tento de uma forma bem aprofundada descobrir onde é que falhou, o que faltou. Esse caso, ela tinha uma sensibilidade à energia elétrica e morava praticamente quase que parede com uma empresa de energia elétrica que fornecia energia elétrica no estado de São Paulo. Ou seja, a frequência eletromagnética desta região interferia na produção eletromagnética do cérebro dessa paciente. Cláudia, eu sugeri, quando eu fui fazer a ficha e vi que ela morava, eu conheci o local, eu falei, você mora próximo? Moro. Vamos fazer um teste? Antes mesmo de eu continuar a sessão, eu quero que você fique 2 semanas morando em outro local. Alguém da sua família, onde alguém more. 2 semanas desapareceu a depressão, depois de 7 anos ela não ter conseguido resultado nenhum. Que incrível. Incrível. Porque é o que eu digo, existem causas. Às vezes, como são várias coisas são tentadas ali para tentar ajudar, Sim. às vezes acertam a causa e nem sabem que acertaram a causa. Vou te entregar a Fabiana de presente pra você fuxicar e ver o que acontece, né, Fabi? Provavelmente ela tinha alguma questão que na tentativa e erro alguém acertou e E deu agora você certo. tá super estável. Sim, Ai, que graças bom. a Deus. Graças a Deus. Ela falou das questões espirituais, que bacana a gente falar disso também. Sim.
Porque as guerras espirituais, tem algumas pessoas que são mais suscetíveis a guerras espirituais, sentem brigas espirituais, elas percebem, sentem. E essas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande também costumam a ter um desgaste por conta disso. Porque imagina o que é a pessoa sentir guerra espiritual, não é fácil. Mas a gente também não pode dizer que esse é o único motivo. Exatamente. Se eu aquilicei pelo menos uns 20. Sim. Então, é muito cuidadoso a gente tomar aquele cuidado de verificar o que aconteceu. E, principalmente, quem é cristão, quem é religioso, não generalizar. Porque não são todas as questões que são espirituais. Tem questões espirituais, mas não são todas que são espirituais. Com certeza. E aí vai uma dica, Cláudia, de ouro para você que é cristão, para você tirar a dúvida quando é uma questão espiritual. Quando você chega perto de uma pessoa que está perturbada espiritualmente e você diz, eu posso rezar, eu posso orar por você, essa pessoa se transforma, ela fica, não quero, nada adianta, eu quero morrer, ela se sente incomodada. Agora, quando uma pessoa tem uma causa orgânica ou emocional, ela pede socorro. A primeira coisa que ela faz quando ela é cristã é pedir que alguém reze ou ore por ela. Verdade. A forma como ela conduz as coisas. Eu estou falando das guerras espirituais, mas tem situações de possessões, tem situações de outras guerras espirituais que também interferem. Agora, grande parte das questões são emocionais e orgânicas e precisamos verificar melhor isso. Gente, é incrível. Eu estou muito feliz de você estar falando isso. Você até falou aqui sobre os níveis de serotonina que às vezes caem por conta de um fator externo e que as pessoas não percebem. Coincidentemente, eu fiz um exame de sangue tem uma semana e o meu nível de serotonina está baixíssimo. E a gente começou a pensar o que pode ter sido, mas eu tive uma sinusite, vocês lembram que eu fiquei sem voz? E tomei um remédio para sinusite, um antialérgico e um antibiótico. Talvez a junção deles Olha que tenha feito fantástico. minha serotonina cair tanto. Questões de alergia causam muitos processos depressivos. Olha que Porque incrível. grande parte dos processos de reação, assim como algumas medicações, criam bloqueios. Agora mesmo a gente teve uma mudança de clima, né? Se a gente pensar agora fatores climáticos, olha que maluquice isso. A gente estava numa temperatura quente, esfriou e esquenta de novo, né? Essas variações. Concorda que o nosso corpo ele tem que fazer um reajuste, porque a gente tem uma temperatura que é basal, que precisa ser mantida. Se esfria, o nosso corpo gasta o dobro de energia para poder se adequar a essa temperatura. Da mesma forma quando a temperatura baixa. Então, esse movimento que o corpo faz gastar muito energia mental. Porque o nosso cérebro tem que se adequar à temperatura. Então, tem muita gente que tem depressão no inverno. Porque o corpo precisa se aquecer, porque está frio. Então, o gasto de energia do corpo, do organismo, acaba fazendo com que você tenha um gasto mental também. Você vê, um país como a Inglaterra tem um índice de depressão e suicídio gigante. Lugares frios. Né? Muito frio, muito cinza, né? Verão muito quente, muito intenso. Incrível. Vamos para as perguntas, para a gente poder ajudar as pessoas em casa? Eu ia te perguntar exatamente o que a Regina Figueiredo está perguntando. A segunda pergunta que ela faz, mas ela faz duas. A primeira eu vou pedir para a Verusca responder e depois as duas respondem a segunda pergunta. Ela quer saber quais são os comportamentos de uma pessoa com depressão suicida. Olha, todas as pessoas que têm depressão e começam a ficar muito desgastadas emocionalmente, elas apresentam um grau de tristeza muito grande. O nível de aumento da angústia é o grande ponto de observação. Quanto mais angustiada a pessoa está, mais existe um risco de tentativas de suicídio. Então, o grande movimento aí que as famílias precisam fazer, qual é o nível de angústia que você tem dentro do seu processo familiar? Como é que está cada um que está dentro da sua família? Como é que está a angústia de cada um? Começou a apresentar tristeza e angústia, gente, temos que levar a sério. Perfeito. Aí, como podemos ajudar? Eu quero também ouvir a Fabiana. Se alguém pudesse te ajudar naquela época, qual seria a ajuda? Ou não existe ajuda? Existe sim a ajuda. Mesmo que você não saiba o que falar, muitas vezes não é nem necessário palavras. Simplesmente você ficar do lado da pessoa, dar um abraço nela. Olha, eu não sei o que te dizer, mesmo porque muitas pessoas elas não têm o conhecimento do que realmente é uma depressão, do que é um estado depressivo, porque há uma diferença muito grande entre uma tristeza e uma depressão. Mesmo que você não saiba o que falar,
fica do lado, dê um abraço. Olha, eu estou aqui. Perfeito. Quer complementar, Verusca? Olha, a gente sempre olhar nos olhos das pessoas, né? Parece que as coisas vão passando e a gente vai se desconectando. Quando a gente tem vínculo, Cláudia, com as pessoas e olha nos olhos, você percebe quando alguma coisa está errada. Não julgue, diga, eu vou te ajudar, a gente vai tentar entender o que é isso. Uma vez por mês, Cláudia, eu costumo, junto com mais um grupo de psicólogos, fazer um seminário gratuito para tentar identificar os casos de depressão e tentar dar uma luz, uma orientação, sei lá, tentar ajudar de alguma forma. Então, olha, eu vou falar para essa pessoa que não quis se identificar, pediu para a gente tirar o nome, entrar em contato com a doutora Verusca, porque a gente vai tentar te ajudar. Porque ela diz assim, olha, tenho 14 anos, meu pai costuma falar que saúde mental é besteira, que é coisa de rico. Há alguma forma de mudar o pensamento dele? Hoje nós temos uma quantidade de ONGs que fazem trabalhos gratuitos. Eu faço feiras de saúde, onde eu levo psicólogos, eu faço plantão psicológico gratuito, Cláudia, eu nunca cobrei. Eu levo, às vezes, 30, 40, 50 psicólogos, eu marco, às vezes, as igrejas chamam, às vezes, empresas, às vezes, uma escola. Marca, eu separo pelo menos uma vez lá no mês, eu levo esse grupo todo e nós não cobramos R$1. Então, esse pensamento, ele não faz sentido. Hoje, os profissionais, eles têm atuado muito na tentativa de ajudar. Uma orientação, um encaminhamento, um diagnóstico pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. Inclusive, se vocês são líderes, de repente, ministeriais ou são líderes em escolas, a gente teve um problema grande de escolas aqui em São Paulo, uma época atrás, uma instabilidade emocional muito grande de crianças. E esse trabalho vários profissionais estão fazendo. Então, pensar assim é fechar demais algo que, de repente, é muito, muito maior. O lado humano e o lado de amor que a gente tem com as pessoas, a gente está aqui disponível para ajudar. Agora, as pessoas precisam também buscar a ajuda certa. Buscar a ajuda certa. Fabiana, muito obrigada. Quer deixar algum recado final? Só mesmo agradecer, né? E assim, gente, busquem ajuda, né? Não é vergonha, porque se a gente tem uma dor de cabeça, quebra um braço, procura ortopedista, procura... Mas em relação à psiquiatria, as pessoas ainda têm aquele estigma, né? É um profissional preparado para ajudar, né? Na saúde mental, o psicólogo, né, um amigo de confiança para pôr para fora. Peça ajuda, não sofra sozinho. Maravilha. Quer deixar algum contato de Instagram? Não sei se você usa ou não. Instagram eu não tenho, mas eu tenho Facebook, Fabiana Araújo. Tá joia. Tá Fabiana bom? Araújo, pode seguir lá. E a doutora Verusca, ela tá no DRA Verusca com V e com K, tá? DRA Verusca, tem canal no YouTube. O WhatsApp dela é o 11 98249 0073. Você pode marcar uma consulta, manda uma mensagem lá no WhatsApp, 11 98249 0073. Maravilhosas, amei recebê-las. Agradeço. Muito obrigada. Olha, eu digo, a gente só para de aprender quando para de viver, não é? Verdade. E hoje eu aprendi muito com vocês, viu? Obrigada. Muito joia. Você vê, já falei tantas vezes sobre depressão aqui e cada vez a gente vai aprendendo mais.